Aleluia, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você que eu vim pregar hoje, nessa manhã, para você sobre a justiça de Deus. E eu fui muito ministrado, tenho sido muito ministrado por isso, pela obra consumada na cruz do Calvário, e pregando para vocês, nesses últimos 2 finais de semana, né? O retrasado eu falei sobre processo, e o passado eu falei sobre as estações. Quem foi abençoado aqui? Aleluia, eu também fui muito ministrado, muito tocado pela palavra, e aí o Senhor tem ministrado no meu coração sobre a justiça dele. E aí nós temos pregado sobre graça, temos falado sobre o favor de Deus. Eu quero ministrar hoje para vocês que a graça, ela reina pela justiça. Amém? A graça de Deus, o favor de Deus vem e flui na vida de todos aqueles que estão vivendo e reinando na justiça de Cristo. E quando nós compreendemos isso, irmãos, quando nós entendemos que a nossa justiça, ela está em Deus, ela está em Cristo Jesus, isso nos traz e é vital para desfrutarmos das promessas do Senhor. Porque aí nós entendemos que não depende somente de nós. Por exemplo, o batismo. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e Ele me justifica, me purifica. Pastor, mas o senhor não sabe, eu ando aprontando, eu estou pecando, ainda tem coisas para me largar, para me abandonar. Presta atenção, o Senhor te chama como tu estás, e é Ele quem vai transformar a sua vida. Não, quando eu estiver pronto, eu vou. Nunca você que está me vendo em casa, nunca você vai estar pronto. Guarde isso, nunca. Nenhum de nós estaremos pronto. Pastor, então quem é apto? Quem crê na justiça de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. É inteiramente pela fé. Por exemplo, eu estou falando aqui agora. Seu coração, você está aí dentro. É isso, eu creio. Você fica em reboliço aí dentro. O Espírito de Deus testifica no meu espírito, e que por sua vez testifica no seu espírito. Mas tem uns que... Esse pastor é meio doido, grita demais, né? Nossa, não faz sentido nenhum para a pessoa. Isso é normal, até ela ser tocada, exposta à palavra. Tem gente que fala: pastor, eu vou deixar de ir, não quero ir mais na igreja, no culto não. Eu falo: não, irmão. Pastor, estou cheio de problema. Preste atenção. Quanto mais você ouve a palavra, mais você é transformado. Lembra aquele ditado? Até falei aqui para o irmão domingo passado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim, a palavra vai tum, tum. Parece que não está fazendo efeito, mas está. Só em você estar aqui ouvindo, acompanhando essa transmissão, a palavra está entrando, está tocando você. A nossa justiça hoje, irmãos, preste atenção, ela não está apta. A nossa justiça hoje em nós mesmos, sabe? Em sermos bons, em sabermos fazer o que precisa ser feito, ela não serve para Deus. A nossa justiça, a palavra do Senhor diz, é como trapo de imundícia. Já viu aqueles pano fedido, pano velho, que você não quer mais nem lavar, recuperar, botar de molho, você quer jogar fora ele? Pois é, assim, preste atenção, a nossa justiça hoje não é o nosso suposto bom comportamento, o que eu faço de legal, que é aceitável pela sociedade, não. Mas preste atenção, é o dom que nós recebemos. Diga: a justiça de Deus é um dom que nós recebemos. É um dom de Deus. E pastor, como é que se recebe isso crendo? Pastor, como é que se experimenta isso acreditando, mergulhando? A graça é algo maravilhoso.
Quanto mais você estuda sobre a graça, quanto mais você ouve sobre a graça, mais você é ministrado, mais você recebe luz e revelação. Então preste atenção, viver confiado no dom da justiça de Cristo, da obra consumada, daquilo que Ele consumou na cruz. Meu irmão, isso vai te levar a uma posição poderosa para experimentar as promessas de Deus. Tem muita gente que diz: poxa, eu tenho tantas promessas, por que não se cumpre? Porque eu ainda não vi se cumprir na minha vida. Preste atenção, porque não depende de você, depende inteiramente de Cristo. O que cabe apenas você fazer é crer, acreditar que em Jesus Ele te faz mais que vencedor, em Jesus Ele te faz herdeiro para receber essa herança. E presta atenção, não é somente em uma área da sua vida, em 2 áreas da sua vida ou em 3, é em todas as áreas. É impressionante que em algumas áreas a gente vê o favor, desfrutamos do favor, entendemos que é por causa de Cristo em nós, mas tem outras áreas que não rompem, Eu fui muito abençoado, ministrado ontem, pela live que eu fiz com o pastor Gilberto Camilo. Ele é o nosso pastor supervisor lá de Porto Alegre, acompanha a Vinha Cone Sul ali também. Ele faz parte do conselho apostólico, anda diretamente com o pastor Aloísio, né? Homem de Deus demais. E ele fala uma coisa, irmãos, que é algo muito precioso. Ele diz o seguinte, que a fé ora, a fé fala até que se cumpra. Eu vou repetir de novo. A fé ora, a fé fala até que se cumpra. Não importa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda não vi, é o que eu declaro. Por quê? Porque a fé, irmãos, ela expressa o que está no coração, o que você visualizou pela fé na palavra, e por isso você declara: esse casamento vai ser transformado, o meu filho vai ser salvo. Eu creio, a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão da minha casa, a minha casa é do Senhor. Já posso ver o meu filho congregando, a minha filha que é dada aos pés do Senhor, sendo tocada aos pés do Senhor. Isso é um fato. Outro fato é você ter o seu filho envolvido na igreja, né? Participando do culto, da célula, mas não sente nada que você sente, não tem experiências com Deus, irmãos. Até na live a gente compartilhou, eu e o pastor Gilberto falamos sobre isso. Sabe como que os pais podem fazer para que os seus filhos tenham experiências com o poder do Espírito Santo, tenham suas próprias experiências? E aí ele me respondeu: foi poderoso, mas eu não vou te contar. Você vai lá e assiste a live, tá bom? Eu vou continuar focado aqui na minha pregação. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês aqui o que está em Mateus 6:33. Abra aí a sua Bíblia. Pastor, onde é que está isso? Está lá, essa live está lá no meu Instagram, no IGTV, é só você ir lá, PR John Richard, aí você vai lá no IGTV do meu canal do Instagram, e está lá a live com o pastor Gilberto Camilo. O tema foi o poder do Espírito Santo na família, amém? Ali a gente retratou em 50, 60 minutos, tudo o que poderíamos abordar nesse tempo aí, foi muito precioso. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, vocês, por favor, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero destacar essa questão aqui, justiça e sua justiça, a justiça de Cristo. Irmãos, nós somos plenamente supridos na justiça de Cristo.
Eu vou repetir de novo: a justiça de Cristo, ela nos completa, ela nos supre, ela nos abençoa. Guarde isso no seu coração. Todas essas coisas aqui referidas em Mateus capítulo 6, irmãos, diz aqui que o Senhor nos acrescenta quando buscamos em primeiro lugar a justiça do reino, a justiça do reino de Deus. Olha a diferença que isso faz. Para você ter uma ideia, por exemplo, o marido está numa demanda com a mulher. Se ele quiser ter razão, a coisa azeda. Os dois vão brigar até. Diz que mulher não pede perdão, né, na relação, misericórdia. É uma luta para pedir perdão. Mas o fato é, imagina, dois bicudos não se beijam. E o fato é, irmãos, quando um não quer, dois não brigam. Mas já viu? Sempre os dois querem, os dois compram a briga. Que é a sua vontade imperando, e pá, e eles falam, e eles insistem. Preste atenção, irmãos, o Senhor é a nossa justiça. Sabe, às vezes nós precisamos deixar Deus tratar certas coisas. Sabe, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. É tão bom. Nesse período que nós estamos orando aí há 3 meses na sala de oração, tem acontecido um fenômeno poderoso. Durante esses 3 meses que a gente tem orado aí, 12, 18 e 24 horas, incrível, irmão. O primeiro mês nada aconteceu, o segundo mês também nada, mas do terceiro mês para cá, um reboliço. Sabe, o Senhor agindo, intervindo, respondendo oração, tocando. E sabe o que é maravilhoso? Uns e outros aí que eu falava igual papagaio, até a língua ficar seca. De tanto falar, não via mudança. Mas depois que eu chamei para orar comigo, depois que passaram a orar comigo, o Senhor mesmo transformando, tocando. E aí eles chegam: pois é, pastor, não, eu vou posicionar assim e tal. Ah, é, né, abençoado. Incrível como a oração pela justiça de Cristo convenceu. Já gastou? Igual papagaio, falou e não viu mudança? Pois é, tem hora que nós precisamos é orar. Quando eu decido orar, eu estou esperando na justiça de Cristo. Eu estou esperando que o Senhor faça justiça por mim. Preste atenção, não vai logo pensando que aquela justiça aqui corta a cabeça dele, meu Deus. Não, para com esse negócio. Justiça ele é justo. Que ele julgue com bondade, benignidade, mas que ele faça o que for preciso. Consegue perceber isso? Isso é poderoso. Irmãos, Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Diga: não é comida nem bebida. Diga: mais justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que que tem muito crente que não desfruta da paz e da alegria? Porque ainda não experimentaram a justiça de Cristo, ou experimentaram em partes. Paulo aqui, irmãos, ele nos mostra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa que quando nós cremos, irmãos, nós somos justiça de Deus em Cristo. Tudo é por Cristo, tudo é por meio dele. Aí nós vamos ter paz e alegria. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive a sensação que abaixou aqui. Deixa eu virar mais para cá para mim. É incrível isso. Triste de ver quando tem crente que não está em paz, não está em paz, nunca está em paz, está sempre triste, abatido, parece que sempre falta alguma coisa. Meu Deus, que tristeza. Sabe, sempre uma insatisfação, nunca está contente. Sempre está abatido, parece que falta algo. Falta experimentar da justiça de Cristo.
E a alegria, hein? Ontem o pastor Gilberto Camilo foi cirúrgico, quando ele falou a respeito das mulheres. Marido chega em casa, a mulher está chateada, está carrancuda, está insatisfeita, fazendo cara feia, está triste, amargurada, abatida, misericórdia. E aí fala, o marido não quer uma casa dessa não quer mesmo. Mas o marido que chega em casa, a mulher está feliz, está sorrindo. Não estou dizendo que não tem problema não, minha irmã, Jesus é tua justiça. Recebe o teu marido, né, como um rei, lembrando que você é a rainha. Recebe ele, põe a sandália no pé dele, dá a toalha para ele tomar banho. Eu sei que tem aqueles que já chegam assim em casa, né, tchum, 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 vão jogando a roupa tudo para o alto, né. Misericórdia. Olha, tem coisas que não adianta. Eu conheço maridos que há 20 anos, 30 anos de casado joga. É luta. Minha irmã se casou, fica com ele até o fim, não tem ponto de correr. Então arruma, já viu uma mãozinha que tem assim, pastor Laí? Arruma uma mãozinha, sai catando. Põe uma mãozinha assim, aquela mãozinha mecânica, né? E sai catando, não adianta. Vou abrir o meu jogo para vocês. Vou abrir o jogo da luta lá em casa. Pastor Eleni, ela aperta a bendita da pasta de dente em cima. Tchum. Aí na hora que eu vou escovar o dente, eu vou apertar, não sai nada, porque ela só aperta em cima. Eu aperto embaixo, eu vou de baixo para cima. Eu sou meio metódico, sabe? Sou meio enjoado. Aí eu vou, aperto embaixo, não sai nada. Quando eu vejo, ela apertou em cima, esvaziou tudo em cima. Eu já deixei vazio, usei outra, mas não resolve. Ela vai... Eu me rendi, irmãos. Não tem, já briguei, já falei, já chateei, nada. Agora eu vou lá, antes de escovar o dente, pego a escova, faço assim, né? Na pasta, empurro a pasta toda lá para a cabeça, lá, para sair. Oh, Jesus, já me rendi. Tem coisas que é besteira você insistir. Sabe? Descanse na justiça de Cristo, não vale a pena. Você vai perder a paz, olha, vai perder a alegria no seu lar. Então se posicione. Esse é o sinal, irmãos, de que nós estamos seguros e sem medo, quando a nossa casa, a nossa família está cheia de paz e de alegria. A paz e a alegria mostram uma vida sem medo. Eu vou repetir de novo. A paz e a alegria mostram uma vida sem medo. O que significa isso, pastor? O que eu espero? Eu aguardo na justiça de Cristo. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. E nele eu vou confiar. Mas preste atenção, quando não cremos na justiça que procede da fé, o que acontece conosco? Vivemos cheios de medo. Tem gente que tem medo do corona, tem gente que tem medo do irmão do corona, do Covid-19, 20, 21, 22, 23, vai que está tudo incubado por aí, ninguém revelou. Tem gente que tem medo dos deputados, dos vereadores, do prefeito, do governador. O Jair Bolsonaro é um Hitler. Tem gente que tem medo de tudo. Olha, irmãos, eu respeito aqueles que têm medo, porque um dia na minha vida eu já tive medo, eu já sofri de síndrome do pânico. Era entrar em elevador, eu sentia isso. Era estar no andar alto, eu sentia isso. Era estar dentro do avião, me dava vontade de sair correndo dentro do avião, não sei para onde. Coisa de doido. Eu entrava nos estacionamentos subterrâneos, eu já começava. Eu ficava denso, a Eleni virava para mim, o que você tem? Tá sentindo de novo aquilo? Ficava meio travado. Não julgo, não condeno, mas preste atenção, você precisa ir para Cristo. Vou te falar como que eu venci, o Espírito ministrou no meu coração. Se você se render a esses pensamentos e aceitar eles tomarem conta da tua mente, acabou, tu vai sofrer isso pro resto da vida. Mas se tu posicionar, eu vou te dar a vitória.
Eu na hora me posicionei como soldado, eu rejeitei, eu orava, eu não aceitava, eu entrava nos elevadores assim, ó, mas entrava, não deixava de entrar, nos estacionamentos, sabe o que aconteceu? Do jeito que veio foi, sumiu. Posso subir lá no 11º andar, como subi esses dias ali na serra, não tem problema, não sinto mais nada, porque a minha justiça é Cristo, a sua justiça é Cristo. Pastor, falta a paz do meu coração. Justiça de Cristo. Busque a justiça de Cristo, a revelação da justiça de Cristo. Pastor, falta alegria. Pastor, eu tenho tudo, eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu tenho uma família abençoada. Pastor, eu tenho casa própria, eu tenho tudo. Pastor, não me falta nada, mas eu não tenho alegria. O meu sorriso é falso, sabe? Falta alegria. Preste atenção, você precisa ter revelação da justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo, irmãos? É saber o que Ele fez por mim, e é saber que por causa dEle eu estou aqui, e tudo eu posso, porque Ele me fortalece. Eu posso vencer essa tristeza, eu posso vencer essa luta, eu posso vencer o que for preciso. Vocês estão me ouvindo? Amém? Parece que baixou mais um pouco. O diabo não quer que o pastor fale e pregue hoje não, misericórdia. Mas é assim, irmãos, quando a gente fala, presta esse outro microfone aí, quando a gente prega sobre a graça, sobre a justiça de Cristo, a luta é grande, a resistência é grande, grande mesmo. Preste atenção, quando você teme que você não vai ser suprido amanhã, você fica assustado, sabe, completamente atordoado. Esse tipo de crise que nós estamos passando, leva qualquer um ao pleno desespero. Mas sabe o que é poderoso? E as palavras de Jesus para você, Ele diz, para nós não ficarmos ansiosos, mas para nós buscarmos a justiça do reino. Amém, irmãos? Pastor, o que é a justiça do reino? Olha, a justiça do reino, irmãos, está ligada e não tem nada a ver com a sua obediência, em você obedecer os mandamentos do Senhor, mas sim tem a ver com o dom da justiça. Diga comigo, a nossa justiça hoje não é a nossa obediência. Diga, mas a obediência de Cristo que nos foi dada. Paulo, ele diz que nos foi imputada. Isso é poderoso. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom. Tem gente aqui que recebeu o dom de língua, mas não flui, não fala em línguas, e fica às vezes até em dúvida, será que eu falei em línguas mesmo lá no encontro com Deus? Lá naquele retiro de líderes, será que eu falei em línguas mesmo naquela vigília que eu participei? Fica em dúvida, por quê? Porque não exercita, não se apropria, e aí não flui, não consegue fluir. Diga, a justiça de Deus é um dom. E é interessante, irmãos, que por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. E é engraçado, sabe, que começa desde cedo. Para andar com Jesus tem que crer nele, como seu Senhor e Salvador. Para se batizar tem que crer também. Para ser discipulado, ministrado por alguém, através do curso de consolidação, tem que crer também que a pessoa vai ser usada por Deus. Tudo envolve crer, tudo envolve fé. Então, se você tem dificuldade de crer e ter fé, isso é um grande problema na sua vida, porque como é que você vai desfrutar da justiça de Cristo? Porque o justo vive por fé. Isso simplesmente, irmãos, não tem nada a ver com você, com a sua justiça, mas exclusivamente
com a justiça de Cristo, sobre o que Ele fez por nós. E para isso, olha para mim, precisamos crer na palavra. E aí você não experimenta, subiu com tudo agora, você não experimenta por causa, sabe de quê? Que você não lê a palavra, você não medita na palavra, você não estuda a palavra, e aí você não consegue. Justiça de Cristo, não, pastor, não vai eu mesmo não me defender ali e fazer o que eu preciso fazer. Misericórdia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é poderoso. Ele que quis assim, Ele que fez assim. Não tem nada a ver conosco. Ele nos escolheu e Ele nos chamou, Ele nos estabeleceu. Preste atenção, isso tem a ver com chamado. Eu me lembro que quando eu cheguei na videira de Goiânia, tinha 6.000 membros, e eu falei: rapaz, nunca que eu vou ser pastor nessa igreja, tem milhões na minha frente. Deus levantou um profeta lá no meio daquelas cadeiras lá, Ludmila, e falou assim: assim diz o Senhor, tá vendo aqueles pastores lá em cima naquele palco? Eu vou te colocar lá com eles, tu vai vestir camisa igual eles estão vestindo lá. Lembra aquelas camisas, Ludmila, que os pastores vestiam, ficava tudo igual? Legal, nós vamos fazer isso aqui. Quando tiver mais pastor, nós vamos fazer isso aqui também. Vai ser legal, vai ser poderoso. Isso mostra unidade. Preste atenção, Deus falou que ia fazer. E sabe o que foi que eu fiz? Eu criei e descansei. E Ele fez, Ele cumpriu. Isso já se passaram mais de 15 anos. E olha eu aqui. Sabe, irmãos, a justiça do reino não tem nada a ver conosco, mas Jesus fez tudo a ver comigo e com você. Tudo é através dele, tudo é por meio dele. Quando nós experimentamos dessa justiça, isso aqui se cumpre na nossa vida. Põe aí para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, vamos lá, justiça de Deus. Põe para mim também Romanos 1,17. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, olha que lindo, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Olha a fé aqui, olha a fé, não é a fé de ontem não, do mês passado, o que tem de crente velho, o que tem de crente que já foi usado há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há um mês atrás, o que tem de crente velho, querendo viver o presente, o futuro com a sua fé velha, não sai do lugar. Os desafios são novos. Pastor, o que é o Evangelho? Irmãos, o Evangelho são as boas notícias que Deus nos deu e que refutou todo o pecado na nossa vida. Diga comigo: o Evangelho é a grande troca do Calvário. Que troca é essa? Preste atenção, Jesus não pecou, mas o Senhor tirou o pecado de mim e de você e colocou em Jesus, para que eu e você nos tornássemos justificados. Isso é poderoso. O Senhor, Ele se fez pecado por nós, Ele tomou o nosso lugar. Aí você pergunta: mas como assim? Ele se fez pecado? Ele cometeu pecado? Não, de forma nenhuma. Deus colocou o nosso pecado em Jesus. E aí, por causa disso, nós hoje somos justificados
pela justiça de Deus revelada no Evangelho. Eu posso ouvir um amém? Romanos 4:6. Paulo ele diz que o homem abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça independente de suas obras. Vamos ler juntos? Numa só voz, bem bonitos, vamos lá? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Uou! Quem teve revelação aqui disso? Não depende da sua obra, não depende da minha obra, depende exclusivamente da obra de Jesus, do que ele fez. Então, por causa dele, ele me fez merecedor, eu sou merecedor. Isso não depende de mim, do que eu faço de bom, do que eu faço de errado. Pastor, mas como eu experimento isso? Crendo no poder dele, crendo na intervenção dele na minha vida, de ter me dado o dom da justiça. E o que cabe a mim fazer? Me apropriar disso, pela fé, de crer pela fé. Eu creio, Senhor, por isso é que falei. Eu creio, Senhor, por isso é que eu falo. Isso é poderoso. E por causa disso, meu irmão, você vai desfrutar, sabe do quê? De reinar em vida. Romanos 5:17 fala sobre essa questão de reinar em vida. Abaixa um pouco o retorno para mim, por favor. Romanos 5:17, vamos ler juntos também, vamos lá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, mais forte, reinarão em vida por meio de um só, a saber, diga: eu nasci para reinar. Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor. Eita glória! Isso é poderoso, isso é maravilhoso, sabe, irmãos? Nós precisamos crer. O que cabe a mim e a você é crer. O que ele fez, ele pagou para você. Já pagaram para ti um sanduíche, um jantar? Já pagaram para ti uma viagem? Para mim já. É bom demais. É glorioso. É o tal do 0800. Pois é. Preste atenção, Jesus pagou por você o preço. Ele pegou os seus pecados para a vida dele e pegou a vida dele e colocou em você. Você foi justificado. Aleluia, isso é lindo. Então, quando nós compreendemos essa questão do dom da justiça, que é um dom de Deus, e que eu recebo pela fé, eu passo a reinar em vida. Quando nós reinamos em vida, por meio do dom da justiça, irmãos, no final, receberemos a coroa da justiça. Olha só, que poderoso! Nós reinamos porque cremos que a coroa da justiça já é nossa. Diga: eu já tenho a coroa da justiça. Diga: o Senhor Jesus me fez, diga, me estabeleceu rei sacerdote. Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor. É para Ele, é Ele. Presta atenção, o vencedor, ele reina pela justiça de Deus. Está maior injustiça aí fora. As pessoas vivem, sabe, confusões, um querendo comer o fígado do outro com limão. Lá no seu trabalho, lá na célula, misericórdia. Lembra aqueles filmes lá de terror? Te apunhalando pela costa.
cruz credo, pastor, mas a minha justiça é Cristo, Ele me defende. Eu conversando com uma pessoa, né, falando para ela algumas lutas que a gente passa na igreja, né, pastor, eu não imaginei que essas coisas poderiam acontecer na igreja. Aí eu falei, essas e muito mais. Aí eu falei, mas só que lá no mundo é muito pior. No mundo é muito pior, irmãos. Olha o que esse presidente está sofrendo. Eu não queria estar na pele dele, mas alguém aqui queria? Deus que me livre. Facada no bucho, rasteira para todo lado, né? Pior que não é só ele, não. Quando a luta é só com você, ainda mais quando começa a atacar os teus filhos, tuas filhas, misericórdia, a gente não tem ideia. E um dia desses pegaram toda a documentação dele, da mulher, jogaram na rede mundial dos computadores. Acabou, esse cara não tem mais sossego. Não vai ter mais sossego. Vão abrir empresa. Eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que é filha de um famoso, que pegaram a documentação dela e jogaram na rede. Há 6 anos ele sofre por causa disso. Que o RG dele, o CPF dele abrem conta, pegam empréstimo, financiam casa, carro, tudo no nome dele. Até descobrir que é um golpe, já arrebentou com tudo, tem que ter sempre um advogado de plantão para defender o filho dele. O filho já é de maior, né? Fazer o quê? Sabe, irmãos, o Senhor é a nossa justiça. Já viu pessoas que querem sempre se defender? Não, peraí, quem foi que falou? Fala agora, fala na minha cara. Não, foi fulano, peraí, quem é? Vem cá. Fala aqui, fala aqui. Isso não tem fim. Eu me lembro que pastor novo, eu era pastor novo lá na Videira do Porto, né? 40 membros, começou uma fofocalhada, uma confusão. Eu falei, rapaz, eu vou pegar esse fio e vou puxar, vou ver até onde vai. Fui num fofoqueiro, fui na outra fofoqueira, aí eu fui na velha fofoqueira, eu fui na menina jovem fofoqueira, não teve fim. Eu falei, tu é doido, eu não quero mais isso para minha vida não, tô fora. Eu vou orar. Sabe o que eu fui fazer? Fui orar. Deus, dissipa agora. Leva esse negócio embora daqui. Senhor, é a tua igreja. Meu Pai, faz a tua justiça. Irmãos, os fofoqueiros foram embora, que quando eu vi já tinham ido. E Deus levanta outros. É assim. Melhor coisa que a gente faz é orar, irmãos. É orar. Se você puxar a espada, da espada tu vais também morrer. Então, guarda essa espada aí. E usa a espada da palavra. Ó. Vai orar. Né? A gente tem visto muito crente indo para as redes sociais. Eu sou de direita. Os esquerdistas é tudo bobo. Eu não vou baixar o nível aqui do que eu ando lendo, né? Não sei o que. Para que isso? Eu sou bem indignado também, mas eu vou para Jesus, eu vou orar. Vocês precisam ver minha oração lá. Às 12, às 18 e às 24 horas. Eu oro indignado. Senhor, arranca a cabeça desse demônio. Estou brincando, né? Mas eu fico louco, eu vou e oro, e vou lá no negócio cirúrgico. Melhor, irmãos, e Deus está fazendo, sabe, Deus está cuidando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Diga: a coroa da justiça me está guardada. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ele te dará naquele dia, me dará naquele dia, sim, e não somente a mim, vamos ler juntos, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, dê um forte aplauso a Ele. Ele está voltando para nos buscar. Tem luta e
aflição aqui, mas você reina em vida. E Ele vai vir para te buscar e vai botar a coroa na tua cabeça. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos, irmãos. Vai para mim também, para Romanos 10, 2. Romanos 10, 2. Precisamos ter revelação dessa justiça. Paulo diz aqui nesse texto que os judeus, eles eram zelosos pelas coisas de Deus, mas eles não tinham entendimento, revelação, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, que é quem? Quem que é a justiça de Deus, irmãos? Cristo Jesus, e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Não se sujeita, não submete de jeito nenhum, porque não tem revelação. É o que Paulo está falando. Põe para mim também 2 Coríntios 5,17. 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, vamos ler juntos? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sabe o que está dizendo aqui? Que esses judeus aí, eles são religiosos. Eles são da velha lei, da velha aliança. Eles não têm entendimento, revelação. Para ter entendimento, revelação, é necessário nascer de novo, ser nova criatura. Pastor, ainda não entendo algumas coisas. Meu irmão, talvez você nem nasceu de novo. Pastor, eu não quero batizar. Eu respeito, eu não forço ninguém a batizar. E recomendo ninguém a forçar ninguém a batizar, mas preste atenção, entenda que talvez você nem nasceu de novo ainda, porque quem nasceu de novo, uou, é isso, eu quero, o que é para fazer? Jesus batizou, eu vou me batizar também. Paulo batizou, eu vou batizar também. Não tem dúvida na cabeça, não tem medo, não tem, sabe, desculpa, não, é alguém completamente decidido. Diga glória a Deus. Está sendo um culto de fogo, né? Aleluia. Irmãos, falar da graça, da justiça de Deus, eu me alegro. Eu fico igual quando eu ganho um presente, eu fico feliz, sabe, saltando de alegria. Essa é a graça que nos alcançou. Paulo também diz aos Gálatas, em Gálatas 2:21, os Gálatas, eles estavam tentando viver pela própria obediência deles. E olha o que é que diz o texto: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, as obras de homens, segue-se que morreu Cristo em vão. O mérito é todo do Senhor. Eu estou aqui pregando para você, mas o mérito não é meu, é exclusivamente dele. Todos nós, ao buscarmos o Senhor, devemos depositar nossa coroa, os nossos títulos, nossas posições aos pés do Senhor. Perante Ele, nós somos servos. Quem está me entendendo, diga amém. Perante Ele, nós somos filhos. Eu sei que tem aqueles filhos, né, baguncento, ceboso, né, mete o dedo no nariz, na frente do pai. Os filhos do Bolsonaro é tudo grande, né, até grande anda dando trabalho para o pai, né, misericórdia, Jesus. Pois é, mas são filhos. Tu viu, teve um que foi abusado, foi sentado lá no carro. Todo mundo falando dele. Quem viu essa cena aqui na entrada, quando o presidente foi assumir, foi receber, né, a faixa presidencial? Quem viu isso? Isso não está no protocolo não. Ele sentou lá e foi lá. Foi com o pai dele, com 3 oitão aqui na cintura. Quero ver. Vai que tentaram dar uma facada no meu pai, vai que ele atira nele, né? Filho, irmãos.
Filho tem liberdade, filho faz besteira. Esse menino apronta, a expressão, esse homem apronta, é um homem agora, né? Foi menino, né? Voltou um homem. Ele apronta, esse moço? Hein? Me diz aí. Preste atenção, vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo entendimento, vai tendo responsabilidade. É assim, uma hora você vai crescer. Mas preste atenção, crescer envolve você ter revelação da justiça de Cristo. Isso é maturidade espiritual. Preste atenção, eu não estou aqui para ajudar o pastor. Eu não sou anfitrião porque eu estou ajudando a minha célula, a minha igreja a crescer. Eu não venho para o culto porque eu tenho pena do pastor. Não, irmão. Você vem aqui é para você ser ajudado. É para você ser alimentado. Tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver conosco. Para nós é um privilégio servir o Senhor, sermos chamados seus cooperadores. Isso é poderoso. Eu quero nessa manhã dizer para os irmãos que o que cabe a mim e a você é crer de todo o nosso coração. Vamos ficar de pé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Precisamos rejeitar, irmãos, toda a base de obediência aos mandamentos, baseado na justiça própria, na nossa justiça. Precisamos entender que é tudo segundo a justiça de Deus. Amém? Aquela que é inteiramente pela fé. Vamos ler juntos? Filipenses 3:9, vamos lá? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O justo viverá pela fé. Ele acorda de manhã pela fé, ele toma café pela fé, ele almoça pela fé, ele vem para o culto pela fé, ele é anfitrião pela fé, ele lidera pela fé, ele é pai pela fé, ela é mãe pela fé, tudo pela fé. Diga, é pela fé. Vamos ler de novo, numa só voz, vamos lá? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Dê um forte aplauso ao Senhor. Oh, irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu queria te convidar a você fechar seus olhos. Ele está aqui nessa manhã. Volte o seu espírito para Ele. Por favor, não fique indiferente, apático ao que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa hora, mas se posicione pela fé e deixa fluir a vida de Deus em você. Deixa fluir os rios de águas vivas. Pastor, mas eu pequei. Mas olha, presta atenção. O Pai te recebe, o Pai te ajuda, o Pai te limpa, o Pai te purifica. Pastor, eu não consigo. Consegue. Pede ajuda para Ele. Oh, pastor, eu não sei como. Confessa que você tem a justiça de Deus em Cristo. Confessa que o Senhor te justifica, que a vida de Deus flui em você, meu irmão, minha irmã. Faça isso agora. Faça isso agora. Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu quero fazer essa confissão com vocês hoje, nessa manhã. Quero terminar esse culto nessa manhã com você que está aqui, você que está em casa ou no seu trabalho, confessando comigo o que Deus diz ao nosso respeito. Romanos 5:21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte,
assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler juntos? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim comigo: quando cremos, mais forte, quando cremos no dom da justiça, então a graça reina em nossas vidas. Diga aí: quando a graça reina, o favor de Deus é abundante sobre nós. Diga: eu só desfrutarei da graça se me achegar diante de Deus pela justiça da fé em Jesus Cristo. Diga aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Fomos justificados. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu amor com que o Senhor nos amou. Somos gratos, Pai, por tua obra realizada, Pai, consumada, meu Deus, nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Leve os meus irmãos, Senhor, na tua paz. Que eles tenham uma semana abençoada, que a graça, que o favor, que o poder do Espírito Santo seja com cada um, Pai, e cada um reine em vida, através de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos terminar esse culto falando para pelo menos 3 pessoas: reine em vida através de Jesus Cristo. Amém? Diz aí para pelo menos 3 pessoas: reine em vida através de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória.